Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Porque os braços do amor o sustentam. Eles sustentam seu presente, seu passado, seu futuro. Os braços do amor o abraçam por inteiro. Antony de Saint-Exupéry, do livro Correio do Sul. Amigo ouvinte, é com imensa alegria que aqui retornamos aos microfones sagrados da Rádio Rio de Janeiro para realizar essa tarefa tão importante para mim e acredito que para todos, porque podemos, através dos ensinamentos que vêm ao longo dos tempos, tornando a nossa vida diferente. E eu não falaria de outro ensinamento senão do nosso querido Mestre Jesus, desse irmão maior que tem tantas e tantas habilidades, mas uma das maiores que existe, que representa a sua própria divindade, é o amor que ele tem por nós. E me cabe hoje aqui pensar um pouco a respeito do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido Allan Kardec, que fala exatamente a respeito da caridade. Diz o título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. E aqui eu iniciei com um trechinho pequeno de um livro do Saint-Exupéry, o mesmo autor daquele livro O Pequeno Príncipe, tão conhecido de todos, onde fala do amor nesse sentido, nessa presença, porque sem ele nada verdadeiramente acontece. Tudo o que existe, existe a partir da presença desse sentimento, dessa estrutura que existe dentro de cada um de nós, mas que nós ainda temos muita dificuldade de compreender de maneira mais profunda, que seja um pouquinho mais profunda. E nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata desse assunto, trazendo à baila aqui alguns pontos interessantes, algumas parábolas que falam da relação do ser humano, um com o outro, e das atitudes e dos valores. E dentre elas também fala do capítulo 13 da primeira epístola de Coríntios, onde Paulo de Tarso escreve um poema assim extraordinário. E quando a gente pensa em Paulo, naquela maneira dele, em que é passado para nós através dos textos e da tradição cristã, daquele homem que lutava, que teve um processo de transformação, de mudança incrível, mas era um homem onde aparenta não ter aquela imensa docilidade, quando em realidade a gente percebe que ao longo da sua vida, da sua trajetória, ele era um homem onde possuía sim muita ternura, que tinha na sua atitude presente uma virilidade muito grande, um zelo enorme em relação à atividade que ele exercia, mesmo antes de conhecer Jesus. E isso marca muito a sua personalidade. E quando a gente vê Paulo escrever um texto como esse, a gente para pensar e refletir e percebe a doçura que existe naquela alma e que também foi aos poucos sendo trabalhada pelo labor, diante de tanta dor, tanto sofrimento que ele passou por ter mudado de opinião, por ter compreendido que seguia um caminho onde o levaria a um sofrimento maior do que ele estava passando, é claro, porque haveria muito arrependimento se ele continuasse naquela trajetória. Mas ele começa a mudar completamente a partir daquela estrada de Damasco, assim nos conta a história. Ou seja, a estrada de Damasco é um momento que simboliza uma mudança de atitude, uma mudança de valores, uma mudança de observação, uma mudança de sentido mesmo. Os gregos chamavam a mudança de mente, a mudança de atitude de metanoia.
E a partir dessa transformação, e que foi traduzido para nós de uma maneira muito bacana, que seria, né, o processo de conversão. É essa conversão que aconteceu com muitos outros, né, além de Paulo de Tarso, em que a gente passa a encarar a vida de maneira diferente. E diz Paulo na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, primeira Epístola aos Coríntios: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, conhecer todos os mistérios, e quanto pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. E aqui a gente percebe, através da palavra paulina, que a questão da gente fazer alguma coisa, né? Fazer por fazer. A caridade é que move, como eu disse ainda há pouco, e preenche a vida em todas as latitudes que a gente possa imaginar. Na Revista Espírita de 1858, no mês de agosto, num belíssimo texto assinado pelo espírito São Vicente de Paulo, São Vicente, ele diz o seguinte: a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada às criaturas. Acho que São Vicente aqui toca no ponto, né? Quando a gente pensa na caridade e no amor, porque em tese são a mesma coisa, mas em termos didáticos a gente pensa assim que a caridade é a manifestação do amor através da nossa atitude, da nossa relação com o outro. Por isso Paulo, quando ele fala de coisas que a gente poderia fazer, mas sem a presença da caridade, desse sentimento superior, essa atitude ela fica mais vazia. Então é preciso realmente que exista o sentimento superior para que aquilo tenha um real valor. Não possa ser qualquer coisa, porque não é. Como diz São Vicente nesse texto, ela vem do próprio Criador, é uma emanação do próprio Criador, uma virtude que Ele, o Criador, dá às suas criaturas. E isso, nessa concepção de São Vicente, de Paulo, a gente percebe que é através dessa herança divina em nós é que a gente pode até se perceber aproximando-se mais do nosso próprio Criador, daquele que nos trouxe a vida para nunca mais tirar a vida. Porque o amor, ele constrói, o amor, ele transforma. Quando pensamos na vida pelo viés espírita, ou melhor falando, pelo viés cristão espírita, porque são a mesma coisa, são exatamente a mesma coisa. A gente tem como no nosso olhar o presente, o passado e o futuro,
dentro de uma única estrutura. Então estamos no meio de um processo de desenvolvimento, rumo a um futuro onde, à medida que a gente vai amadurecendo, vai percebendo e nos aproximando cada vez mais dessa natureza que herdamos, que existe em nós, que é uma natureza divina e é prenhe dessa caridade que faz referência aqui tanto Paulo, na época em que viveu, como Paulo de Tarso, como aqui o São Vicente de Paulo, que é esse homem que também disseminou o comportamento vinculado à prática da caridade. Onde nesse mesmo texto que citei há pouco, ele começa dizendo que ele não iria comentar propriamente das suas atitudes, porque é como se ele se envergonhasse disso, como se fosse uma grande vaidade, mas ele usa apenas a ideia desse caminho que ele resolveu escolher para trilhar, e foi através da prática dessa virtude em que ele se aproxima realmente do Criador, onde ele descobre os valores que existem dentro dele mesmo. Porque tudo aquilo que nos afasta da toda a construção divina, da vida, tudo aquilo que nos afasta uns dos outros, acaba dificultando a nossa relação, eu não diria nem com o outro, mas a nossa relação com a nossa própria natureza divina. O que vai culminar numa perda, né, da qualidade de vida. Por isso é tão importante estarmos caminhando próximos uns aos outros, para que através do contato com o outro a gente descubra a si mesmo, compreenda melhor a nossa própria natureza, o nosso jeito de ser, de manifestar-se na vida. Nós já vivemos muitas e muitas vezes, tivemos muitas experiências, assumimos muitas profissões, né? Fomos homem, fomos mulher, fomos tudo o que existia que nos proporciona a experiência, e a partir dessas experiências, com o passar do tempo, estamos construindo e pouco a pouco nos aproximando de um ser superior, aquela construção do verdadeiro homem, do homem em que ele vai se afastando da sua animalidade, dos seus instintos mais primitivos, para desenvolver um instinto superior, onde ele percebe, desenvolve e vivencia em si mesmo estados superiores, principalmente nas relações com as outras pessoas e também com todas as coisas. É como diz uma bela música do Marcos Viana: dá o teu amor a todo ser com vida, homens, anjos, animais e pedras, tudo reflete a luz que te habita, luz onde mora o passado e o futuro. Respeitar a vida, lei da natureza e a liberdade do maior dos homens. Eu penso que esse maior dos homens, na letra da música do Marcos Viana, é a figura de Jesus, que representa esse irmão, que é o nosso irmão maior, que alcançou esse estado de identificação com o Criador e vive a plenitude desse amor, dessa caridade em si mesmo. Por isso que ele tem a capacidade de construir mundos como esse, como certa vez o próprio João Evangelista, lá no início do Evangelho, como eu já disse outras vezes aqui, e não me canso de repetir, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele é o construtor, é o arquiteto desse processo. O criador de todas as coisas, é claro que é Deus. Mas através de espíritos como esse, a gente percebe a manifestação da divindade nessa obra maravilhosa, que é dar vida, criar um ser e fazer com que esse ser alcance esse estado de identificação com a divindade, com a herança que ele possui dentro de si mesmo. E a gente vê a ação de espíritos puros como Jesus, que é esse irmão que a gente conhece. É belo demais. Então, querido amigo ouvinte, diante, né, desse capítulo que nos faz pensar e refletir a respeito de um tema tão rico, tão cheio de possibilidades e tão difícil ao mesmo tempo por nós na sua prática, onde a sociedade como um todo, ela assim sonha com o amor, com o afeto, mas
A maneira como nós manifestamos isso ainda por muitas vezes é tremendamente rude e ainda nos permitimos viver um quadro de egoísmo tremendo que torna a vida pública ainda muito difícil para muitas pessoas. Mas a gente está aqui para refletir mesmo a respeito da vida nesse programa, como diz o nome, Evangelho e Vida, porque é o Evangelho no sentido da própria palavra, a boa notícia, a boa nova, que produz vida, no sentido de reestruturar aquilo que nós conhecemos como vida, para podermos dar continuidade de maneira mais consciente e mais precisa diante de tudo que nos envolve, de todo o trabalho que ainda temos que desempenhar. Eu vou aqui compartilhar com vocês o último texto desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema, fora da caridade não há salvação. E assim, o único texto mediúnico que Kardec coloca nesse capítulo, né, chamado As Instruções dos Espíritos. E o título é o mesmo, né? Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade. Mas, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. E assina esse texto, quem assina, o espírito que assina, é Paulo, o apóstolo. Paris, no ano de 1860. Eu li o texto de
Paulo, lá atrás, séculos atrás, como o apóstolo, né, chamado apóstolo dos gentios, e aqui quis ler o texto também, assinado por ele, aqui como já um espírito, né? E a gente percebe que o tom é exatamente o mesmo. Ele não estava errado, ele seguiu um caminho que realmente começou a transformar a vida dele. E aí, querido amigo ouvinte, a gente percebe que o processo de transformação, aquela metanoia que disse no início, que é o processo de conversão, ela acontece à medida que a gente vai vivendo. Mas desde o momento em que a gente estabelece um desejo de mudança, ali se constrói, se constitui a essência desse processo. E é ele que vai nortear a nossa vida, os caminhos, né, das indas e vindas do processo reencarnatório. A gente vai ter essa bandeira, como lá o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, na questão 351, já diz para todos nós que a bandeira que desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário. Essa é a bandeira que a doutrina espírita segue, a bandeira do Cristo, da moral cristã. Diferente das religiões amigas, também de base cristã, a doutrina espírita ela trabalha com esses conceitos de imortalidade, de reencarnação, diante de um processo pedagógico, de autoaprimoramento, e a gente traduz isso tudo na nossa própria dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade na existência. E partindo dessa dificuldade, desta dor, né, dessa aflição, a gente pensando a respeito, né, da vida dentro desse lastro de tempo e espaço, onde a reencarnação é um processo pedagógico, pode ser que isso nos ajude a compreender melhor a nossa situação. E diante de uma ideia como essa, da presença da caridade, dessa bandeira que é levantada pelo espiritismo cristão e humanitário, e a caridade como sendo a máxima maior, né, que é o ponto para, usando a palavra, né, de salvação, como se costuma fazer no meio religioso, a gente encontra a salvação nesse aspecto, onde a gente desenvolve a caridade, o senso de humanidade que existe em nós em relação aos nossos semelhantes, onde a gente passa a ver-se no outro e vice-versa, onde a gente vai realizar uma atitude, por mínima que seja, mas com um olhar cheio deste amor, porque reconhecemos no outro alguém como nós. E a gente se reconhece assim como Jesus o fez conosco. Uma circunstância, como no mundo religioso também se fala, de comunhão. Isso é que faz a diferença. Por isso Paulo dizia, se eu falar a língua dos anjos e fazer isso e fazer aquilo outro, mas se não tiver caridade, se não tiver amor, isso é meio vazio. Mas quando a gente começa a olhar para o outro e nele reconhecer algo semelhante à nossa própria natureza, tendo alegrias, felicidades, tendo dores e sofrimentos, isso tudo faz com que a nossa atitude ela tenha realmente a substância maior. E é isso que nos aproxima cada vez mais de um processo de transcendência, de uma salvação no sentido religioso, que é uma transcendência, uma mudança de estado interior que nos aproxima de um estado superior. E isso nos aproxima dos espíritos que já passaram por essa fase. E assim a gente vai caminhando, eu diria ad eternum, mas existe um momento em que a gente alcança esse estado da criação e passa a vivenciar em si sentimentos, valores
relações e desenvolve aquilo que Jesus dizia desde lá do Velho Testamento, né? Só que lá com o nome de Yahvé. Ama o próximo como a si mesmo. No Levítico, capítulo 19, versículo 18. E aqui eu fico, querido amigo ouvinte, mais uma vez, deixando aqui essas reflexões que envolvem e acredito que interessem a nós próprios, a cada um de nós, na busca do autoconhecimento, de uma vida que transcenda, né, a esse momento histórico, com todas as dificuldades que existem. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.